Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Em 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Esdras. Então, vamos lá. Disse-lhe: vós sois santos ao Senhor, e santos são esses objetos, como também esta prata, este ouro, oferta voluntária ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai e guardai até que peçeis a presença dos principais sacerdotes, os levitas e dos cabeças de família de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro, dos objetos para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. A chegada a Jerusalém. Partimos ao rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. A boa mão do nosso Deus estava sobre nós, livrou-nos da mão do inimigo dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegando a Jerusalém, repousamos ali 3 dias. No 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos e entregamos a Meremote, filho de sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josababe, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel 12 novilhos, por todo Israel 96 carneiros e 77 cordeiros, como oferta pelo pecado de 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens ao rei, aos seus satrapas, aos governantes deste lado dos Eufrates, e estes ajudaram ao povo na reconstrução da casa de Deus. A oração e confissão de Esdras. 9. Acabado, pois, estas coisas, vieram comigo os príncipes, dizendo ao povo de Israel: os sacerdotes e os levitas não separaram o povo de outras terras com as suas abominações, isto dos cananeus, heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, pois tomaram as suas filhas para si e seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessas transgressões. Ouvindo tal coisa, rasguei as minhas vestes e meus mantos, e arranquei o cabelo da cabeça da barba, e me assentei atônito. Então ajuntaram a mim todos os que temiam as palavras de Deus de Israel por causa das transgressões do cativeiro, porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgado, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque nossas iniquidades se multiplicaram sobre nossa cabeça, a nossa culpa cresceu até os céus. Desde o dia dos nossos pais até hoje estamos em grande culpa por causa das nossas iniquidades. Fomos entregues nós e os nossos reis e o nosso sacerdote na mão dos reis de outras terras, e sujeito à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Agora, pois, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos estabilidade ao santo lugar, para
alumiar os olhos, ó Deus nosso, e as mãos, dar-nos pouco a vida de nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes entendeu sobre as suas misericórdias, achando-nos a favor perante o rei da Pérsia, para reviver, para levantar a cada do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por intermédio dos seus servos os profetas, dizendo: a terra em que estais a possuir é a terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que sua corrupção se encher e extremidade a outra. Por isso não darei as vossas filhas e seus filhos e suas filhas, não tomareis para vossas filhas, e jamais procureis a paz, o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e deixais por herança vossos filhos para sempre, depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, da nossa grande culpa, vendo ainda que tu, ó Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos destes esse restante que escapou. Tornaremos a violar teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações. Não te indignais tu assim contra nós, até de todos nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos restante, escaparam como hoje se vê, eis que estamos diante de ti, a nossa culpa, porque ninguém há que possa estar à tua presença por causa disso. Os israelitas despedem de suas mulheres. 10. Enquanto Esdras orava, fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus. Ajuntou-se ele de Israel muito grande congregação de Deus, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra. Disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que temem ao mandato do nosso Deus, e faça segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo, se forte e ágil. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo essas palavras, e eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa das transgressões dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém e todos que vieram do exílio, que deviam ajuntar em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse segundo ao conselho dos príncipes e dos anciões, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os nomes de Judá e de Benjamim em 3 dias se juntaram em Jerusalém no dia 20 do mês nono. Todo o povo assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, lhe disse: vamos transgredir, casando com mulheres estrangeiras
aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vosso povo, e fazei com que o que seu agrado separai vós dos povos e outras terras, e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui fora, e não isto obra de um dia ou dois, pois somos muito aos que transgredimos nesta coisa. Ora, que nossos príncipes decidam por toda a congregação, e venham eles em tempos determinados, todos que nossas cidades casam com mulheres estrangeiras, e com esses anciões, cada cidade os seus juízes, até dizermos de nós brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, Jazéias, filho de Tiquivá, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sebetai, levita, os apoiaram. Assim os fizeram os voltar ao exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens, cabeça de família, segundo a casa de seus pais, que assentaram no dia 1º do 10º mês para inquirir nesta coisa, ou contribuíram no dia 1º do 1º mês a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam dentre os filhos do sacerdote esses que casaram com mulheres estrangeiras dos filhos Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos Maaseias e Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com aperto de mão prometeram despedir suas mulheres por serem culpadas, ofereceram um carneiro do rebanho pela culpa dos filhos de Imer, Anani e Zebadias, dos filhos de Arim, Maaseias, Elias, Semaias, Jeiel e Uzias, dos filhos de Pazur, Elionai, Maaseias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa, dos levitas Josabade e Simiel, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer, dos cantores Eliasibe, dos porteiros Salum, Telém e Uri, e de Israel, dos filhos de Paros, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia, dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jerimote e Elias, dos filhos de Zalu, Elionai, Elisabib, Matanias, Jerinote, Zabade e Aziza, dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Bebai, Atlai, dos filhos de Bani, Mesulão, Meluque, Adaias, Jesube, Seal e Jerimote, dos filhos de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Biamia, Maesias, Matanias, Bezalel, Binui, Manassés, dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluco, Semarias, dos filhos de Assum, Metenai, Metatá, Matatá, Zebade, Elifelete, Jeremai, Manassés, Simei, dos filhos de Barima,